Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa Impressão Crítica. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre mais um filme da Marvel. Este que está inserido na fase 5 da franquia, não é, Kel? Exatamente, vamos falar de Guardiões da Galáxia, volume 3, escrito e dirigido pelo James Gunn. Pois é, Guardiões da Galáxia, volume 3. Olha, eu devo dizer que eu não esperava, Kel, ficar emocionado e chorar com um filme da Marvel, ainda mais um filme do James Gunn, que é um dos diretores que mais faz piadas, né? Tem um senso de humor que é bem o que a Marvel procura, né, para os seus filmes e pelos quais eles ficaram conhecidos. Inclusive o que a DC Comics quis levar para sua própria franquia ao levar o James Gunn para dirigir o mais recente filme do Esquadrão Suicida, né? E agora ele não só vai dirigir, como também produzir todos os filmes da DC, né? Ele está saindo da Marvel para poder se dedicar a ser o Kevin Feige da DC, né? Ele vai ser o manda-chuva lá e vai dirigir, inclusive, o próximo filme do Superman, né? E os demais, ele será o produtor executivo, assim como o Kevin Feige faz com os filmes da Marvel. E olha, o Guardiões da Galáxia, dentre os filmes da Marvel, é um dos que eu gosto mais, assim, o primeiro, né? O segundo nem tanto. Agora esse terceiro, eu diria que está entre os melhores aí da fase pós-Ultimato. Não sei o que você acha. Eu diria que é o melhor. O melhor, mais do que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sim, mais do que Pantera Negra, Wakanda para sempre. Sim. Olha, porque foi o que me surpreendeu, né? Mesmo a gente estando numa fase de exaustão, né? Digamos, de Marvel, assim. Tanto que eu já comentei outras vezes aqui que eu só assistiria a filmes relacionados aos meus personagens favoritos, assim. E Guardiões, apesar de eu gostar, não estava, assim, entre minhas prioridades. Mas esse filme me surpreendeu muito pela questão dramática mesmo. Nas primeiras cenas eu já tava, assim, entregue. Porque eu já entendi, ali nas primeiras cenas eu já entendi qual que seria o tema, né? O que seria de mais importante do filme. E aí eu falei, caramba, se segura que vai ser difícil. Porque, é verdade. Né, focar ali na história do Rocket e como ele sofreu, pegou a gente, assim, do coração mesmo, né? Sim. E principalmente para quem ama os animais, né? Para quem é muito empático. E eu gosto muito da personagem da Mantis também, porque traz, né, essa coisa da empatia como um superpoder. E eu acho que ela também é um destaque aqui no filme, porque ela mostra outras habilidades, né? Utilizando a própria empatia, mas de uma maneira versátil, assim, mais versátil. Sim. E aí eu apesar da história do Rocket ser aqui dramaticamente nos pega mais, né? Os outros personagens também não são deixados de lado, assim, né? Por mais que não seja tão desenvolvido, eles têm a sua atenção, têm ali o seu arco, né? As suas transformações, assim. E como família, né, como um grupo de amigos que são desajustados, que se viram juntos por necessidades das mais diversas, assim, e acabaram construindo uma relação de muita conexão, eu acho bonito, assim. Sim. Finalizou muito bem. É uma trilogia muito legal nesse sentido, né? Sim. Que é mais do que super-herói, tem uma coisa ali de afeto muito forte e que ensina coisas muito boas. Uma trilogia que, na verdade, é uma quadrilogia, né? Porque antes do volume 3, a gente teve o especial de festas, que está disponível no Disney Plus, que é um média-metragem, que é também uma aventura dos Guardiões da Galáxia, né? E tem ali suas
questões dos personagens, né, que são trabalhadas ali dentro, então é praticamente mais um filme mesmo da franquia, né? 3,5, vamos dizer, não é sacanagem, porque média-metragem é filme também, né, gente? Mas assim é um especial, né? É um especial de Natal. Mas é um filme, gente. É um filme, mas ele é... O estúdio trata como especial, mas é um filme, né? Sim, é um então filme é quadrilogia. Tá, mas é porque ela na prática fica um pouco assim... anexa, sabe? Sim, e também é aquilo que a gente sempre fala a respeito das séries, né? Ninguém é obrigado a ver tudo. Se você vai assistir a um filme da franquia, ele deveria funcionar por si só. Né? Você não tem que assistir a tudo que envolve o universo Marvel para poder entender um filme da franquia, qualquer que seja, né? No caso dos Guardiões, pelo menos os 2 filmes anteriores aí você já fica mais assim. Realmente, o volume 3, então eu deveria ter visto os 2 primeiros, mas o especial nem tanto. Agora, para você que está aqui nos acompanhando, vamos falar do filme com spoilers, tá? Então já fica o aviso, se você ainda não assistiu, a gente vai revelar pontos da trama aqui na Impressão Crítica, tá? Então, desde já, spoilers liberados para a gente falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. E o ponto alto para mim é justamente o foco na história do Rocket, personagem que é dublado pelo Bradley Cooper, e como que o roteiro é estruturado em flashbacks, muito à lá O Poderoso Chefão, parte 2, inclusive. Acho que é inclusive um dos elementos que faz o filme funcionar bem, porque traz essa memória cinematográfica aí, pra gente conhecer o passado do Rocket, né? Como que ele chegou até os Guardiões e se transformou nesse personagem. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa missão para salvar a vida dele. Os Guardiões, depois que eles enfrentam ali em Lugar Nenhum, que é o novo lar dos Guardiões, eles enfrentam o Adam Warlock, que de início você imaginar vai ser o novo vilão, né? O novo inimigo dos Guardiões, porque ele foi apresentado numa cena pós-créditos do Guardiões da Galáxia Volume 2. Então o filme já começa com ele chegando e brigando com os Guardiões e brigando muito, né? Causando uma destruição muito séria que inclusive coloca a vida do Rocket em risco. E os Guardiões precisam encontrar uma senha para poder desabilitar o equipamento que ele tem dentro do corpo, né? Porque ele é um ciborgue, né? Um guaxinim ciborgue, e aí ele tem um equipamento computadorizado que eles precisam de uma senha para poder conseguir salvar a vida dele, né? Fazer os procedimentos necessários para que ele possa ser salvo. O Groot, também nesse início, perde todos os membros. De novo, né? Ele demorou tanto tempo para poder voltar a ter uma forma robusta, né? Voltar a ser um guerreiro capaz ali de dar porrada em todo mundo, assim como no primeiro filme. E aí, já no início, nessa briga com o Adam Warlock, que é um membro dos Soberanos, né? Essa raça dourada que tem ali no universo Marvel, ele é simplesmente explodido. É algo que eu fiquei assim, caramba, né? É algo que também te surpreende já no início do filme. Mas aí rapidamente depois ele vai se recuperando, volta, né, a ter o corpo ali já de um jovem adulto agora, né? Já vimos a versão bebê, adolescente, agora um jovem adulto. E então nós temos o Groot novamente íntegro para o restante da aventura. Mas de toda forma, esse início já é bastante chocante, né? Para tudo que acontece e deixa você apreensivo. É chocante, é triste e, inclusive, antes mesmo do ataque, né? Desse vilão, a gente já tem ali uma situação bastante triste de como os Guardiões estão, assim, né? Como o Peter Quill tá super depressivo, ainda em luto pela Gamora também, como que eles estão desgastados, né? Como que eles estão brigando por coisinhas à toa, assim. Então você percebe um clima muito pesado entre eles, né? Não aquele clima divertido, né, que a gente está acostumado, mas um clima bastante pesado. Não à toa o filme começa com uma música, né, clássica da tristeza. Temos que qual é? Creep.
versão acústica. Versão acústica. Do Radiohead. É engraçado porque, por mais que tenha essa coisa do humor nos Guardiões da Galáxia, tem uma nota melancólica que percorre a vida dos personagens, né? Porque eles são os rejeitados, né? Eles se uniram justamente por causa disso. E esse grupo é tão excêntrico, né? Tão disfuncional em função desse passado trágico que cada um carrega. São os traumas, né? E aí, para poder lidar com os traumas de infância, traumas da vida pregressa, eles acabam se camuflando nisso, nessa diversão, na música, né? Então, é bem interessante, assim, essa construção mesmo do que é uma vida adulta, né? Tendo que colocar as coisas para debaixo do tapete para conseguir seguir com a vida, assim. Então, acho bem interessante. E aí, bom, o filme já começa trazendo toda essa carga para você lidar. E pela primeira vez, assim, em muito tempo de filmes da Marvel, que eu realmente sinto, assim, perigo. Que eu tenho uma noção de perigo, que eu me importo no sentido de pensar, pode realmente algum deles morrer. Sabe? Porque isso é muito importante para um filme assim, né? De você realmente sentir perigo, sentir essa angústia, esse medo, assim. E eu realmente senti isso, não só nesse primeiro momento que acontece tudo isso, mas ao longo do filme inteiro, assim. Eu tava muito preocupada por eles. Então, isso é um grande mérito do filme, de conseguir construir isso. Agora, mais ainda por causa do Rocket, porque ele tá realmente entre a vida e a morte. E, gente, é um animal, né? Por mais que ele tenha sido transformado num ciborgue e ele se rejeite durante a vida toda, né? Ser chamado de guaxinim, mas a gente vê ali que ele realmente era um guaxinim mesmo, e né? ele Era um também, bichinho né? mesmo. Ele acaba ele também se aceitando o guaxinim. Exato. Né? Então, a preocupação com a causa animal, ela traz uma carga emotiva inesperada para um filme da Marvel e do James Gunn, como eu estava mencionando. Então, isso é não só do ponto de vista social, né, para o que a gente vive no nosso mundo aqui, a nossa realidade, né, é um problema muito sério que as pessoas precisam estar mais atentas a isso, mais preocupadas. Para o filme, isso também acaba sendo algo que é muito positivo, né, para trabalhar um tema que é, de fato, algo relevante, né? Não é só os heróis lutando contra os bandidos, né? Não é só uma coisa assim, ou salvar o mundo, né, hipoteticamente, como a gente já viu tantas vezes, né? Aqui a gente tem uma causa real mesmo, é algo que nos toca, né, que nos move. Então, eu achei isso muito, muito bom, muito mesmo. Não à toa o filme acabou de ganhar um prêmio da PETA, né? Que é aquela, ou PETA, não sei como é que é a pronúncia lá, mas é aquela organização dos direitos, pelos direitos dos animais, né? Que deu o prêmio justamente em função disso, ressaltando essa qualidade de retratar um personagem com nome, né? Com um problema verídico, né, que está vivendo, e uma preocupação para poder trabalhar esse tema, né, não simplesmente estar ali jogado no meio da história. É muito comovente, assim, é muito triste, é até um pouco pesado, eu acho, para levar crianças. Sim. Né? Acho que você tem que até preparar seu filho, sua filha, seu sobrinho, enfim, porque é realmente pesado nesse aspecto, né? Quando mostra ali as experiências pelos quais o Rocket passou, né? Não só ele, mas também os colegas de prisão dele, né? De experiência. Então, assim, e não só esses colegas, mas vários outros animais, vários outros seres vivos sendo usados como cobaias, né? Como experimentos para um projeto ideológico de uma sociedade utópica do verdadeiro vilão do filme, que é o autoevolucionário. Então, ele quer chegar numa sociedade perfeita,
Mas para chegar nessa sociedade perfeita, ele acha que precisa experimentar em seres vivos antes, né? Fazer experimentos genéticos para conseguir uma raça que seja, né, aquilo que ele imagina ideal, assim. E aí essa questão da causa animal é muito importante, né? Para a gente ligar a nossa realidade também no sentido de experimentos com animais, né? Mas também a questão da própria eugenia, né? O próprio nazismo, né? Os próprios experimentos de eugenia que aconteceram aqui no Brasil e resquícios disso, sabe? Resquícios desses pensamentos de que possa haver uma raça superior, né? Um ser humano superior, qualidades superiores. Então, eu acho bem interessante, assim, o quanto que essas duas coisas estão conectadas, né? Tanto a causa animal quanto essa ideia eugênica desse vilão. E pra gente pensar, assim, como um todo, sabe? Como seres vivos em comunhão mesmo, assim. Não somente pensar o bicho separado do ser humano, mas pensar que a gente faz parte de um mesmo sistema, assim, né? Sim. E essas coisas estão relacionadas, sabe? E aí, eu não sei você, mas a parte, assim, que eu já tava segurando o choro, mas a parte que eu não aguentei mais foi quando o Rocket vira pro Star-Lord, né, e fala, não, a gente não vai salvar só as crianças, porque eles encontram as crianças que também serviriam de cobaias para experimentos, né? Sim. A gente tem que salvar todo mundo, porque ele viu que tinha um monte de outros animais lá na nave do vilão. Exato. Né, que estavam aprisionados. Então, nessa hora, eu falei assim, caramba, agora a gente me pegou. Arrepia nessa hora. E ele tenta salvar todos os pequenos guaxinins que estão lá, né? E aí ele olha pro lado e vê vários outros bichos. Ele fala, não, eu tenho que salvar todo mundo. Por que eu tô escolhendo? Todo mundo merece viver, sabe? Todo mundo merece essa segunda chance. Então é bem isso, assim. Essa igualdade, sabe? Entre seres. É muito bonito e potente muito bonito. Isso como mensagem, né? Sim. Eu acho... porque é isso, assim, quando eu falo, né? Pra mim... os meus cães aqui é família, sabe? Tem a mesma importância. Tem gente que se assusta com isso. Tem gente que acha, poxa vida, mas você valoriza tanto quanto uma pessoa? Sim. eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, porque eles são seres vivos, sabe? Eles podem não ter as mesmas condições de autonomia que a gente tem, sabe? Mas eles são seres vivos, então merecem respeito também, entende? Exatamente. E assim outros bichos, pássaros, enfim. Eu achei muito, muito bom. Insetos isso. Também. Se eu for entrar aqui pra falar com vocês sobre os meus pensamentos, a gente vai viajar, Não vamos desviar tanto, né? Não vamos desviar tanto. Mas são seres vivos também, então, claro que todos merecem o nosso respeito. É algo que a gente tem que trabalhar, né? Os nossos medos e tudo mais. Exatamente, porque tem muito disso também, né? De nossos medos, né? De nossas necessidades. A gente se colocar no centro do universo, né? No centro do mundo e achar que a gente tem poder sobre tudo. No final das contas, a gente que tá errado. A gente que tá no lugar deles, né? A gente que tomou e ocupou os lugares onde eles vivem, né? Exato. Então... E aí, é aquilo que eu já falei outras vezes também. A cultura indígena, ela já traz isso, gente, há muito tempo. A gente tem muito a aprender com a cultura indígena, sabe? É verdade. Agora... Isso é uma questão bem importante. Até para a questão de sustentabilidade do nosso próprio planeta. Sim, sem dúvida. Isso também está ligado à sustentabilidade. Voltando ao vilão, o autoevolucionário, interpretado pelo Shukudi Yuji. Olha, finalmente nós temos um vilão que inspira tanto medo e perigo quanto o Thanos, principal vilão da Marvel até agora. E eu diria que até mais do que o Thanos, eu queria ver o autoevolucionário derrotado. Muito mais do que o Thanos, justamente por ele ser uma pessoa tão perversa e com objetivos tão cruéis, né? Na forma como ele quer criar esse mundo utópico e
usar os bichos ali para torturar e depois dizimar, né, todos que ele criou para poder construir a tal da Contra-Terra, né, que é uma versão dos Estados Unidos, não vamos dizer nem da Terra, né, uma versão dos Estados Unidos. Exatamente. Povoada por bichos humanoides, né, que foram frutos ali desses experimentos dele. Me lembrou, inclusive, Tartarugas Ninja também, porque tem ali... Não é a mesma coisa, né, da tortura, mas... Aliás, pode até ter, eu que não sei tanto assim da história das Tartarugas Ninja, mas até onde eu sei é a questão da mutação, né? Eles têm contato com o líquido lá e os bichos se transformam em humanoides por causa disso, né? Não só as tartarugas, mas também o Mestre Splinter, né, o Bebop, né, e os capangas lá, enfim. Voltando. Esse vilão, pra mim, sabe? Pra mim, nossa, eu realmente, assim, fiquei com ódio dele muito mais do que o Thanos. Eu queria ver ele ser derrotado a qualquer custo. Que é outra coisa muito importante, né? Depois de tantos filmes feitos, assim, você conseguir um vilão que te faça ter esse ódio por ele, assim, e queira ver ele derrotado. Isso é muito bom, muito bom. Ele despreza vidas, né? Ele simplesmente acha que são descartáveis, né? Ele se vê como uma figura de poder, assim, sobre qualquer outro, e meio que um deus, né? Ele até diz, né? Na falta do deus, eu tô aqui ocupando esse espaço. Então, ele tem essa visão distorcida do mundo, assim, né? De querer deixar tudo perfeito, como ele acha que é essa perfeição. Então, ele tem pavor das imperfeições, das falhas, né? E é o vilão perfeito, usando aí a palavra, para os guardiões, porque são exatamente esse grupo de pessoas, né, com muitas falhas, né? Os desajustados, né, que você estava comentando no início. Então, é aquilo, né, de o vilão espelhar os heróis. Então tem essa dualidade, assim. Sim. De ele ser essa pessoa em busca de perfeição, de uma raça perfeita, e os guardiões serem esses heróis que a gente ama, que a gente adora acompanhar, com todas as suas falhas, né? Com todos os seus desajustes e problemas entre si também, que estão tentando lidar ali, para poder seguir as suas missões. Então, achei bem interessante também essa amarração, né? E essa coisa da Contra-Terra... Gente, criar uma Contra-Terra e depois simplesmente destruir tudo, assim. Porque ela começa a apresentar os mesmos problemas que ele queria supostamente eliminar, né? Inclusive questões de pobreza, miséria, né? Bullying, a gente vê ali uns personagens, né, brigando. O que ele quer é algo inatingível e ele tem esse ódio pelo imperfeito. Então não tem. Ele nunca vai conseguir chegar onde ele quer. Então, sabe, é isso. Ele só vai matar sem. Ele é uma pessoa que não tem ética nenhuma. Então, como que uma pessoa dessa vai construir algo que seja de fato perfeito? Até porque a perfeição não existe, né, gente? Sim, ela é algo que você busca, mas é realmente algo inatingível, né? E o ator, fantástico, tá muito bem, eu acho. Eu gosto muito dele no papel. Sim. Porque, né, ele tem essa... Acho até meio shakespeariana, assim, sabe? Muito, eu também achei. Então combina bastante, né, com essa ideia de poder soberano. Eu fiquei imaginando, inclusive, já que é um personagem tão bom, talvez ele poderia ter sido o vilão dos Guardiões durante mais tempo, sabe? Ao longo dos 3 filmes. Porque é só agora que foi explorada a história do Rocket, né? Até então a gente não tinha conhecimento de tudo que ele passou e de quem que fez tudo isso com ele. Só né? tinha algumas sementes sendo plantadas, né? Algumas informações que foram, né, dadas pra gente ao longo aí da história, dos personagens, assim como as dos outros também. E, por exemplo, o Drax,
personagem do Dave Bautista, a gente não tem um acesso à história pregressa dele, como a gente tem a do Rocket neste filme. Nem o Groot, nem os outros, né? Até mesmo o Star-Lord. Tem alguma coisa ali. No segundo filme é mais explorado, com aquela coisa do pai. Mas mesmo assim, né? A gente não chega a ter esse aprofundamento, né? Na história. É uma escolha do Eu li que o James Gunn, exatamente, ele fala em entrevistas que é o personagem que ele mais gosta dos Guardiões, o Rocket, né? Que ele se identifica muito com ele. Então, nessa despedida, embora o roteiro com essa história já tinha sido desenvolvido antes dele ser demitido da Marvel, né? Porque teve aquele problema todo com as postagens homofóbicas, com piadas homofóbicas, né? Que ele fez bem antes dele ser diretor da Marvel e que vieram à tona, né? Enfim, levaram a toda essa confusão de bastidores, né? Que ele foi demitido, depois foi lá para DC fazer o Esquadrão Suicida, aí foi recontratado, mas aí ele já tinha arrumado, né, o cantinho dele lá na DC e acabou assumindo esse posto de chefia lá e se despediu da Marvel, ou pelo menos dos Guardiões, com esse filme. Mas é isso, ele quis mesmo dar essa atenção especial pro Rocket dessa vez, porque é o personagem que ele mais gosta. E uma dessas sementinhas, por exemplo, é que no primeiro filme tem uma cena do Peter Quill olhando pro Rocket sem a blusa, né? E aí nas costas dele tem as marcas, né? E o Peter olha para aquilo assim e sabe, tem aquele momento assim de, poxa, esse cara tem uma história para contar, sabe? E aí o Rocket tampa, então assim, o Rocket também não gosta de falar sobre isso, porque é muito, muito pesado, né? Então, assim, você vê que é algo que já tá ali desde o início, né? Desde o começo. E que ele pôde desenvolver agora no terceiro, né? E foi uma decisão acertada. Sim. Eu acho até que essa questão do vilão, né? Não ter aparecido antes é até bom, assim, porque cria uma novidade, né? Sim, sem dúvida. Novidade. Eu digo porque é um personagem que, né, dentre os vilões que foram... E tinha a questão toda da saga das joias infinitas, né? Tinha que acompanhar isso. Tinha que ser trabalhada. E sem falar na história da Gamora, né? Com a Nebulosa, serem filhas do Thanos, ter tido toda aquela coisa, né? A relação com o pai, né? Ser muito complicada. E entre as duas também. Enfim. Agora, falando dos Guardiões enquanto grupo, o que eu fiquei pensando também a partir desse terceiro filme é como que eles funcionam muito bem como grupo, assim como os X-Men. E funcionam muito mais do que os Vingadores, que são melhores individualmente. Sabe? Eu não gosto tanto assim dos Vingadores enquanto grupo. Eu acho os filmes legais e tudo, mas se você parar para pensar, eles funcionando enquanto grupo é até uma questão que é trabalhada nos próprios filmes, né? Porque eles meio que têm seus egos próprios ali, são os heróis mais poderosos da Marvel tentando trabalhar, né, junto ali por lutar contra um inimigo comum, mas eles vivem, né, tendo ali os entreveios dele e acaba que o grupo se desfaz no meio da história. Então é um problema para os Vingadores, né, trabalhar em conjunto. Já os Guardiões, assim como os X-Men, eu vejo que eles funcionam, sabe, de uma maneira mais equilibrada. Tem uma química melhor entre os personagens. Sim. Isso é uma força dessa franquia, nessa sub-franquia da Marvel. Eu concordo. É muito massa e muito identificável, assim, essa conexão que eles têm uns pelos outros e o quanto que eles se importam uns pelos outros, né? Mas porque... também brigam, mas Sim. também, né, tem desavença. E isso é muito real, assim. Como eu falei, a gente se identifica com isso, né? E a gente gosta de acompanhar. Porque cada um tem sua personalidade, cada um tem sua habilidade ali. Mas juntos eles são mais fortes mesmo, assim. Juntos eles conseguem resolver as coisas. Eles estão bem dosados no roteiro. Por mais que seja a história do Rocket, ele seja o protagonista, os outros também estão bem dosados ali, né? Então o grupo, ele funciona mesmo tendo essa história de um deles
guiando o filme inteiro. Que é um filme que funciona com os dois anteriores e com a franquia da Marvel, mas ele tem a sua autonomia e não é tão dependente assim dessa história principal que é compartilhada, né? Agora a gente está na saga do multiverso, né? Que começou na fase 4, agora a gente está na fase 5. Não vou entrar em detalhes, procurem no Wikipedia, que você tem lá. É o melhor lugar para você se localizar, né? Tem lá o grupo dos filmes de cada fase e tudo, para você saber o que você está vendo. Mas o que eu achei curioso dessa autonomia do filme é que ele não cita essa coisa do multiverso em momento nenhum, né? E o que eu fiquei até pensando, gente, é algo que a gente estava temendo quando isso surgiu na franquia. Eles vão usar multiverso para desculpa para resolver tudo. E aqui poderia facilmente ter sido isso. Usar o multiverso para poder salvar o Rocket, ou o próprio Rocket salvar os amigos dele, né, que foram torturados lá quando ele era mais jovem. Poderia ir para uma linha alternativa e tentar fazer alguma coisa. Ainda bem que não. Mas sequer é mencionado. Se foi mencionado, foi algo assim, muito rápido, que eu não peguei. Não, mas também não isso peguei. não tem importância absolutamente nenhuma pro filme. Até porque, assim, eles precisam aprender, né, a superar as coisas nessa linha mesmo. Nessa realidade mesmo que eles estão, sabe? Eu acho que buscar uma solução em outro universo, com outras versões de si mesmos, eu acho que seria mais uma fuga. E eu acho que todos os arcos ali estão mostrando que eles precisam olhar para si mesmos, né? E encarar essas feridas que eles têm e seguir, sabe? Tentar seguir mesmo com esses traumas. Então, essa coisa, né, de buscar uma solução fora dessa minha realidade seria até uma fuga, assim. Não ia ser muito adulto, sabe? Sim. E aí eu acho que porque, enfim... sequer mencionado. Nem o novo vilão principal, né, que vai entrar no lugar do Thanos, né, que é o vilão em comum dos filmes, é citado também, que é o Kang, né, o Kang, o Conquistador, se eu não me engano, que é o personagem do Jonathan Majors no Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Que eu não vi e não verei. Mas é um filme legal. É legal? Vale a pena, eu achei melhor que os dois filmes anteriores do Homem-Formiga e da Vespa. Mas esse personagem também sequer é citado ou aparece nem nas cenas pós-créditos, né? Aliás, a Disney está com um grande problema nas mãos, né? Porque ele foi apresentado como o vilão da vez e o Jonathan Majors está com um sério problema aí fora das telas, né? Respondendo a acusação por agressão, né? Uma coisa pesada. Vamos ver como é que a Disney vai lidar com esse abacaxi agora. Mudando o vilão. É a solução mais fácil, trocar o ator, né? Mas veremos. Ou mudar o vilão capítulos. mesmo. Não, o vilão eu acho que não muda, não. O vilão eu não? acho que não muda, não, porque nos quadrinhos ele é importante e a forma como ele é mostrado no filme do Homem-Formiga também não tem como. Entendi. Simplesmente... não vou dizer ele não tem como, mas eu acho que não... Eu acho que é mais difícil fazer essa mudança do que trocar o ator, sabe? Bom, ainda falando do grupo, né, dos Guardiões enquanto grupo, eu gosto das cenas de aventura, de ação, enquanto eles estão buscando a senha para salvar o Rocket, mas elas não são nada extraordinárias, né, enquanto cenas de ação. Não tem nada assim, nossa, né, que set piece foda, né? Eu acho que o melhor é no ato final mesmo, quando eles estão salvando todo mundo, né, lá da nave, para poder acabar. Né, depois que eles derrotam o vilão. Eu gosto de uma cena em específico de luta, quando eles estão lutando todos juntos. E aí a gente consegue ver com detalhes, assim, o que cada um faz. A câmera meio... No início? Não, uma última cena de uma grande luta que tá todo mundo lutando. E aí a câmera, ela vai fazendo um passeio, assim, estilo John Wick. Vai fazendo um passeio por cada um, o que cada um tá fazendo, legal, sabe? sim. É uma coisa meio 360. Então tem um movimento de câmera
legal, sabe? Eu gosto dessa Sim, cena. sim, né? Elas são Acho bem que ela- realizadas. Eu só não acho que Porque elas a gente- são tão igual. Você citou o John Wick. O John Wick você lembra Com facilmente, certeza. assim, de cada cena, como que elas são arquitetadas, construídas, filmadas, né? E aqui eu não sinto tanto isso. São Aham. cenas legais e eu acho que já foram feitas parecidas em outros filmes dos próprios Guardiões, né? Eu só cito essa ficou marcada assim pra mim, porque eu achei bem feita. É assim. lá na bem sem- Orgo Corp. Não tem essa é a excesso melhor de parte. corte, não tem excesso de corte, né? Aquela coisa que você consegue acompanhar o movimento. Isso eu gosto demais em cena de ação, assim. Esse cenário, Que é inclusive... uma coisa orgânica. Pra falar da Sim. Orgocorp, é super orgânico. Esse cenário, inclusive, é o mais interessante, mais criativo, eu achei. Direção de arte, eu apaixonei. Achei fantástico. Porque, além de ser uma coisa assim... extremamente estranha, né? Esquisita, essa coisa que é é tudo orgânico, né? Então, me lembra um pouco Cronenberg e me lembra esse sci-fi retrô, sabe? Sci-fi antigo, porque também tem umas criaturas muito legais no filme. Exatamente. Então, assim, eu acho que é também uma grande homenagem à história do sci-fi nesse sentido, sabe? O quanto que é imaginativo, né, esse gênero. Pois é. Ou o sci-fi antigo, você vê cada coisa, assim, que tem umas coisas muito estranhas, mas muito legais. Então, eu acho que esse filme me recordou, assim, de uma história do sci-fi, né? Pensando também em 2001, porque tem ali os uniformes dos Guardiões, né? Que a gente vê as cores assim. Eu pensei em 2001, mas também pensei, sabe o quê? Power Rangers. Power Rangers. Tá? Porque é tudo coloridinho, né? E aí tem essas referências também, né? que é legal de trazer, né? Afinal de contas, é isso também, né? É uma aventura espacial. Então, por que não trazer essas referências na estética? O que eu achei muito legal disso é o que você falou, de ser imaginativo, de ser criativo, em contraponto ao último filme do Homem-Formiga, que eu fiquei chocado quando eu vi que eles estavam num universo quântico que está dentro de um átomo, uma partícula, é um universo... Uma partícula mínima. Dentro de um universo, dentro de um universo, dentro de um universo do nosso. E quando chega lá, é uma reprodução do que a gente vive ou do que a gente já viu em N outros filmes. Tem uma parte do filme que você fala assim, pô, mas isso aí é Star Wars. Parece que eles estão num cenário de Star Wars com alienígenas de Star Wars. Pô, mas esperava mais, né? Cadê a criatividade aqui? Não tem. Então, é um lugar onde poderia ser explorado qualquer coisa. Imagina. Onde que eles estão ali? Podia ser explorado qualquer coisa. Eles vão naquilo mais fácil, na referência mais fácil que você tem. Então, acho que os Guardiões fazem um trabalho bem melhor nesse sentido. Com certeza. Eu adoro. Acho a direção de arte muito legal. Pra quem gosta de sci-fi, assim, vai gostar mesmo, de viajar. Eu acho também. Agora, falando dos destinos dos personagens, né? Porque aqui a gente tá falando de um filme que é o fechamento de uma trilogia, embora não seja o fim dos Guardiões, né? Haverá continuidade, a gente retomará e reencontrará esses personagens, ou pelo menos parte deles em algum momento. Vamos falar primeiro do Star-Lord, que é o personagem do Chris Pratt, e da Mantis, que é vivida pela Pom Klementieff, é uma atriz francesa, né? E, olha, eu diria que eu senti que foi um pouco forçado os destinos que eles tomam ali ao final, para poder separá-los dos Guardiões, cada um ir para um canto. Porque não são subtramas que foram elaboradas ao longo do filme. Elas são baseadas em pedaços de informação que foram dados pra gente ao longo dos filmes anteriores, né? E desse também. Então, na hora que ela a Mantis decide ir embora com os novos pets... Aí, falando em criaturas, e essas são ótimas. O Star-Lord
ou Peter Quill decide voltar para a Terra para reencontrar o avô, né, e passar tempo com ele, eu falei assim, eu não me importei tanto e fiquei ao mesmo tempo assim, mas eu não tô nem lembrando direito por que isso é tão importante para eles. Acho que até mesmo a questão deles serem irmãos poderia ser uma saída melhor, sabe, para esses personagens, porque é uma coisa que é só trabalhada lá no especial de Natal e aqui nem é mencionado. Isso não é explorado aqui. Pô, imagina, eles podem ser irmãos. São irmãos, né? Tem um momento que ela menciona. Mas é um negócio não é uma que coisa explorada mesmo, não. parece que nem é importante mesmo, sabe? Também, né, tipo assim, nem foram criados juntos. Você é minha irmã, você é meu irmão, ok. O Luke e a Leia também não foram. É verdade. Então eu senti isso, sabe? Que ficou um pouco forçado ali. A decisão de cada um de que ia fazer. Eu concordo que tem muito de uma história prévia, não é algo que tá colocado assim bastante, né, não tá bem colocado no terceiro filme, mas é algo que tá nos três, assim, porque porque tem essa coisa, né, porque o Peter, ele foi arrancado da sua casa, né, ele foi levado e ele nunca mais voltou. Então, assim, por mais que isso não seja algo trabalhado o tempo todo, isso é um background do personagem. Então, em algum momento, isso vai aflorar, né? Em relação a Mantis, tem a ver com esse poder dela da empatia. Então, ela tá sempre pensando muito no outro, sempre fazendo, né, pelo outro, essa coisa, o quanto que ela apoia todo mundo. Então, de certa forma, acho que o que acontece com o Rocket é como se fosse, assim, um gatilho para eles pensarem em resolver as próprias coisas, sabe? Em resolver os próprios traumas, tentar se reencontrar. Eu acho que o filme fornece essas justificativas para as tomadas de decisões. Eu acho que as tomadas de decisões é que são apressadas. Ou pelo menos apresentados pra gente de uma forma apressada. Talvez sim, até porque é de fato uma despedida do grupo ali, né? Ué. Então, é o último filme com essa então, formação. talvez tivesse ter mais tempo ali. Igual a Gamora. É outra personagem que eu senti também que foi meio que colocada de uma maneira forçada na história. Só pra ter a Gamora de novo. Porque ela morreu, né? A Gamora original dos Guardiões morreu lá no Vingadores Guerra Infinita. Sim. E aí ela voltou de uma outra linha do tempo, né? E agora ela e o Star-Lord fica ali meio que forçando a barra pra ela relembrar. Mas vai relembrar o quê? Ela nem conheceu ele. Não é como se ela tivesse perdido a memória, né? Ele tá numa negação, assim... eu de acho uma situação que não vai ser diferente, né? Porque não é a mesma pessoa. Então... eu gostava da personalidade dela nos outros filmes. Aqui eu já não gostei muito. Eu acho que estragaram a personagem. Mas perdeu porque a graça. Não é a Gamora que a gente conhece. Essa é outra. Mas ela é agora mais agressiva, né? Ela é mesmo aquela guerreira perigosa, né? Mortal. Ela era assim antes, né? Quando ela se junta aos Guardiões, que ela vai se transformando e vai ficando... E aí tem essa coisa da melancolia. Exatamente. Mas assim, do primeiro momento que ela surge, ela é implacável também. E tanto é que ela e a irmã dela nem se bicam, né? A Nebula. E aí, depois, com o convívio e tal, né? No Guardiões, é que elas vão se aproximando mais. Eu gosto da personagem, mas desse jeito que voltou, sinceramente, eu acho que nem precisava ter voltado. Ela voltou, assim, bastante disruptiva com o que a gente estava acostumado, porque não é ela, na verdade. Então, é um desapego também. E assim, meio tem que outra inverteu, coisa. Porque a Nebulosa, eu também chamo às vezes ela de Nebula, porque é o nome original, né? Mas no Brasil virou Nebulosa. Meio que inverteu, porque agora a Nebulosa é que tem essa coisa mais melancólica, né? Por tudo que ela
Pra mim, ela é uma das melhores personagens dos filmes dos Vingadores, dos dois últimos, né? Eu gosto demais do arco dela ali. E ela é uma das principais motivadoras, inclusive, né? Pra trama acontecer. Então, eu acho que por tudo que aconteceu ali, ela incorporou essas características também que a Gamora tinha, né? E também tem a questão extra-filme que é que a atriz, né? Que faz a Gamora. A Zoe Saldanha não vai mais. Não vai mais participar, não vai mais fazer. Aí, talvez, será que não foi uma solução para que a gente se desligasse, se desconectasse? Pode ser também. Da Zoe Saldanha, entendeu? Olha, é isso, entendeu? Não se apeguem mais porque a personagem de fato morreu, essa aqui é outra. É meio que não só pro Peter, mas também pra gente, assim. Eu continuo gostando da Nebulosa, personagem da Karen Gillan, mas você não achou que ela tá mais emborrachada agora? Porque ela também é uma ciborgue, né? Ela foi toda desmembrada pelo Thanos e ela funciona meio que como um robô, né? As partes dela saem, tudo, tanto é que ela tem hora que ela se quebra, depois volta pro formato, né? Mas dessa vez eu achei que ela tá mais emborrachada, sabe? Eu acho que a maquiagem que fizeram não ficou tão metálica como nos outros filmes. Não sei se é por causa do figurino que mudou e a gente tá percebendo isso mais. Mas de algum modo... Não reparei. Sei, me passou uma certa estranheza dessa vez, não sei. Eu não reparei nisso não, mas pode ser. E o Groot... Eu não cheguei a ver nenhuma cena de bastidor, mas me pareceu que é uma roupa plenamente funcional. Não é só CGI ali, não. Tem alguns momentos que parece que é mesmo um ator que tá ali com a roupa, né, por cima, a fantasia ali. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E se for só CGI, ficou bem verossímil. E ele lutando também, mostrando tudo que sabe, né? Com os galhos 1000 ali, também gostei bastante. Eu comentei da Mantis, né? Das habilidades ali de luta dela, mas o Groot também se mostrou muito legal, né? Guerreiro. Só acho que ele não precisava de intérprete. Tem uma cena ali que ele fala, eu sou o Groot, então. Aí alguém... Não tem várias vezes que alguém responde, você meio que entende através da resposta, né? Quando ele fala, eu sou o Groot, aí na resposta do outro personagem, você entende o que ele falou. Mas aqui teve um momento em que ele falou algo que era aquela frase, né? Todo mundo merece uma segunda chance. Né? Eu não me lembro quem que traduz. Mas é traduzido, assim, de uma forma literal. É como se fosse um intérprete mesmo. Momento didático. E eu acho que é por causa dessa frase, que essa frase ela é muito importante. Ela é dita pro Warlock, né? O Adam Warlock. Sim. No momento que ele já está ali na transição para poder se tornar um dos Guardiões posteriormente. Ele é salvo, né, pelo Groot. E aí ele não entende. Por que você me salvou? Exato. Eu tava querendo te matar, você é louco. Isso. Aí ele fala que todo mundo merece uma segunda chance. Porque essa frase, ela é importante pela própria trajetória do diretor, né? Do James Gunn. Ele teve a segunda chance dele, né? Ele foi cancelado por causa das postagens homofóbicas e tudo, que são piadas erradas mesmo. Eu acho que a Disney, na época, tomou a decisão certa. Sim. Agora, se ele se arrependeu, viu que estava errado, voltou atrás, né? E principalmente não fez o mesmo erro novamente, né? Eu acho que dos erros é algo que é perdoável e merece uma segunda chance. Você não precisa acabar com a carreira de alguém por causa disso, né? Mas eu acho que é controverso, né? Tem coisas que a gente não está no lugar também, né? Eu e a Kel, de sentir, né, o que piadas homofóbicas causam, né, no psicológico, né, na vida de uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA+. Enfim, o Drax. Eu gosto do Drax, eu acho um personagem engraçado e
Mas eu não sei, agora ele vai ter essa versão pai, né? Que ele vai ficar ali no lugar nenhum cuidando das crianças e dos outros. São bastante crianças, então ele vai ter habitantes. bastante demanda como pai. Mas acho que ele já teve momentos mais engraçados, assim, em outros filmes do que nesse. Eu, pelo menos, não tem nenhum, assim, que me chamou tanta atenção, sabe? Uhum. Eu ri dele, mas eu não, nada, assim, que tenha me marcado. Mas eu acho que é um personagem interessante e esperava que ele fosse continuar, né? Mas, pelo visto, o Dave Bautista também já tá encerrando aí com a Marvel. Já está encerrando. Mas temos os novos, né? Ou pelo menos assim, que terão mais participação agora. A Cosmo, que é dublada pela Maria Bakalova, né? E, além de tudo, é uma homenagem à cadela Laika, né? Que foi usada como experimento pela União Soviética para viagem espacial. Pois é, tem um meme que fala assim, toda vez que eu lembro da Laika, meu dia acaba. É exatamente isso. Toda vez que eu vejo sobre a história da Laika, eu penso assim, ai, a humanidade. Nossa, não, porque... Os seres humanos fazem tantas coisas ruins. Ela sempre foi mostrada, ou pelo menos lembrada, como assim, nossa, uma heroína, uma heroína, né? Gente, uma cachorrinha foi tortura das que mais se sacrificou, cruéis. uma cachorrinha que se sacrificou para os avanços tecnológicos da corrida espacial. Tá, mas... quais as condições para isso, né? E ela não foi a única, né? Ela foi a primeira que conseguiu, né? Que eles conseguiram, aliás. Ela não. Que eles conseguiram que orbitasse a Terra, mas ela morreu muito antes do tempo, porque, inclusive, além do estresse a que ela foi submetida, além de tudo, a cápsula onde ela estava foi superaquecida. Teve uma falha técnica e superaqueceu. Então, assim, é um negócio terrível de você imaginar o que o cachorrinho passou, porque ainda teve a questão dos testes, né? Porque é terrível, gente. Terrível. Então, assim... Agora, eu gostei que a personagem, a Cosmo, é cachorro mesmo. Tem o uso de CGI ali, né? Pra poder fazer a fala e algumas cenas de ação, mas é cachorro mesmo que tá no set, não é só... cachorro de CGI, né? Que tem filme que usa só o bicho de CGI. Aí fica totalmente verossímil. E é muito legal, que é uma forma de dar uma vida extra para a própria Laika, que a gente estava comentando, verdade. Né? A Laika da vida real ganha vida agora através da Cosmo. Eu acho isso muito bonito, sabe? Como que a arte ela pode fazer uma homenagem tão forte assim, né? E que quem não conhece a história da Laika vai acabar conhecendo pela Cosmo, né? Ali buscando referências, vai saber, eu espero. E aí, é isso, né, gente? Pra pensar o quanto que na nossa história, algumas questões aí de evolução custaram a vida de muitos seres, né? Muitos seres humanos, muitos seres vivos. A gente tá falando aqui de viagem espacial, mas você pensar que usam animais para fazer experiência, servir de cobaia para produto de beleza, velho. Terrível. Pelo amor de Deus. E os soviéticos usaram cães, né? Os Estados Unidos preferiam usar macacos. Então, assim... Ainda assim, né? Não tô falando, não tô justificando, não. Tô dizendo que, assim, os soviéticos usaram cães, mas os Estados Unidos também faziam a mesma coisa, só que com outro tipo de animal, que eram os macacos. Os soviéticos achavam que os cães, eles tinham uma maior facilidade de treinamento. Então, por isso que era mais fácil lidar com eles, né? Uhum. Então, assim, eu gostei também disso, de trazer nessa personagem uma história real, né? Sim. E o quanto que ela tá, tipo, reivindicando ali, ela tá com o superpoder dela, então é bem legal. Temos também o Craiglin, que já era esperado que fosse fazer, já vinha fazendo parte do grupo, né? Uhum. Personagem do Sean Gunn, que é irmão do James Gunn. Só que é aquilo, né? A ligação dele com Yondu, eu acho que ela é sincera, genuína, mas também fica nessa superficialidade, né? Então, não é um personagem pelo qual eu tenho muito apreço, assim, não, que eu tenho muita ligação, não, mas acaba que ele é importante ali para usar a flecha, né? Ele tem um sub-arco, né, ali para poder conseguir controlar essa arma.
Então vamos ver aí se nos próximos filmes ele vai ter uma participação maior. E mais uma criança é apresentada, né? Todo filme da Marvel agora tá terminando com uma criança se juntando aos grupos de heróis. Aqui no caso é a Fila, acho que é Fila, né? Porque parece que vem do philo, de filosofia. É uma das sobreviventes, né? Das crianças sobreviventes lá dos experimentos que foi salva. E agora ela está integrada aos Guardiões também. Veremos, né? Onde isso vai dar. Pelo que eu vi, rapidamente assim, é uma personagem que nos quadrinhos é explorada depois, quando já é explorada. Ela é desenvolvida em outras histórias, já adulta também, então é alguém que faz parte, né, da mitologia, não foi algo criado só para inserir ali uma criança bonitinha, fofinha, não. E para fechar, que é a trilha sonora, né? Guardiões sempre se destaca pelas trilhas, com os Awesome Mix do Star-Lord. Eu gostei, eu acho que é melhor do que a do volume 2, mas não tão boa quanto a do volume 1, que é perfeita, né? A gente já falou de Creep, do Radiohead. Para mim, o ponto alto é com Dog Days Are Over. Com certeza. Florence and the Machine, né? É uma música catártica, então acho que foi uma escolha perfeita pro momento. Muito ali. Legal. E outros destaques, como Beastie Boys, Bruce Springsteen, Faith No More, Heart, Rainbow, Alice Cooper, The Replacements, entre outras bandas e artistas. No final das contas, é um álbum bacana de ouvir também, né? No filme as músicas são inseridas de uma maneira legal, né? Orgânica. É uma marca para você ouvir separadamente também é muito bom. É uma marca dos Guardiões, né? Essa coisa de usar as músicas de maneira orgânica, porque o próprio personagem, né, tem essa ligação com as músicas ali. É algo importante da vida dele na Terra, né? Algo que o conecta à mãe, né? Porque a mãe gravava as fitas cassete para ele. Então, tudo passa por essa questão afetiva, que é muito, muito... Tem muita emoção pra gente pensar nessas coisas, né? Então, por isso que funciona tão bem essa despedida, assim, tão emotiva. Ele deixar de presente também, né? Pro Rocket. Deixa de presente pro Rocket, então faz sentido, né? Bom, Kel, sua nota para Guardiões da Galáxia Volume 3, diante de tudo isso que a gente comentou aqui, os problemas, os acertos, os risos, os choros. Nossa, fazia tempo que eu não me sentia tão envolvida, que eu tinha, assim, sabe, não sei, de sair do cinema depois de um filme da Marvel, né, que eu tô dizendo, um blockbuster de filme de super-herói, tendo esse sentimento, assim, de que, nossa, que filme bom que eu vi, que eu me emocionei, que eu chorei, sabe, que eu me envolvi tanto, que eu realmente me senti me despedindo das personagens e concluindo, assim, os arcos, sabe? Aprendendo com eles, entendendo eles, enfim. Eu realmente gostei muito. Mas a questão, né, das escolhas estéticas que eu já comentei, né, dessa coisa do sci-fi retrô, muito, muito bom. Então eu dou 4 estrelas em 5. Olha, 4 estrelas. Eu não vou tão longe, não. Nossa, mas a questão animal também tem que dar, sim, 4 estrelas. Não, pra mim é 3,5. Não, 4 estrelas. 3 estrelas e meia. Tá bom. 3 estrelas e meia com o coraçãozinho lá no Letterboxd. Coraçãozinho é sempre uma marca importante. Melhor do que as estrelas é o coraçãozinho. E isso é importante, eu sempre tenho esse critério lá também. Tem filme que é 3 estrelas e meia, mas não tem coraçãozinho. Esse tem. Então tem um diferencial. É isso, gente. Olha, se você gostou ou não de Guardiões da Galáxia Volume 3, deixe seus comentários também pra gente aí na parte de comentários do YouTube ou do podcast ou do nosso site, rede social, onde você quiser. E se você faz parte do nosso Cineclube, converse com a gente lá no nosso grupo de bate-papo no Telegram.
exclusivo para apoiadores. Se você ainda não faz parte do Cineclube, junte-se a nós. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, e conheça essa nossa iniciativa. Gente, obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço. Até mais. Tchau.